Oi, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ariane, aqui do canal Ari Macedo Artesã. No vlog de hoje, eu vim trazer informações de um jogo de banheiro que eu fiz, super econômico e bem rapidinho de ser confeccionado. Daí darei dicas de valores, passarei informações para vocês sobre as medidas que ficou cada uma das peças, a quantidade em gramas que eu gastei para produzir cada uma dessas peças e as medidas que ficou cada uma delas. Então, se vocês gostam de videoaulas como essa, não se esqueçam de deixar o joinha e já se inscreverem aqui no canal para que vocês possam me ajudar a bater a meta aí de 5.000 inscritos aqui no canal. Vamos lá? Meus amores, estamos falando aqui a respeito do nosso jogo de banheiro. Eu produzi 4 peças, 1, 2, 3, 4 peças, trabalhando com barbante no fio 6, na cor vermelho e na cor cru. Então, o barbante vermelho ainda sobrou bastante e nesse rolo vem 1 quilo, então eu gastei ainda menos que 1 quilo de barbante para confecção desse joguinho aqui de banheiro. Eu achei ele um jogo super econômico e bem rapidinho de ser confeccionado. Então eu levei em torno de uns 2 dias inteiro, aproximadamente, para a confecção de todas essas peças. Então eu achei que é um jogo que compensa muito quando vocês querem fazer produção de peças rápidas e bem econômica, gastando bem pouco. Em relação ao barbante, foi uma compra que eu fiz pela Shopee, tem até o vídeo já disponível aqui no canal, que eu falo sobre a quantidade de barbantes que eu comprei e os valores. Em cada um desses rolos eu paguei R$25. Então eu achei que compensou bastante, porque aqui na minha cidade eu tava pagando um pouco mais caro, em torno de uns R$33 a R$35 em um barbante de 1 quilo. Então assim eu achei que compensou bastante ter comprado pela internet. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as peças que eu fiz, mostrar aqui o modelinho para vocês. E vou falar as medidas, quanto que ficou pesando o jogo completo. Então essa primeira peça que eu fiz é a tampa do vaso. Então aqui atrás eu fiz aquela telinha e um lacinho com cordãozinho de correntinha. Então, assim, é uma peça bem facinha mesmo de fazer. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente. Daí essa daqui é a tampa do vaso. A medida da tampa do vaso ficou 55 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura. Eu vou pegar aqui minha balancinha para que vocês possam ver quanto que ficou, quanto que eu gastei de material. Então, aqui eu liguei, esse caderninho é mais para ficar mais fácil de pesar. Então, já tarei a balança. Então, vou dobrar aqui ele e vou colocar ali para vocês verem quanto que gastou. Então, aqui para a tampa do vaso eu gastei 257 gramas. Essa segunda peça é o tapete da pia. Olha que bonitinho. Então, o tapete da pia ficou medindo 65 centímetros de comprimento por 38 centímetros de largura. Daí eu vou me pesar ele aqui também para vocês verem. Então, vou tirar aqui o peso da tampa e vou colocar só o tapete da pia.
Então, o tapete da pia ficou pesando aproximadamente 272 gramas. Então, vou colocar as duas peças para a gente ver quanto que tá ficando. Então, as duas peças já gastou 529 gramas de barbante. Nossa terceira peça é o tapete do pé do vaso e a medida dele ficou 44 centímetros de comprimento por 39 centímetros de largura. Daí ele pesou 185 gramas. Então tá bem super econômico. Então, 712 gramas as três peças. E a última peça é o porta-papel higiênico, que cabe para dois suportes, né? Daí vou pesar só ele aqui pra gente ver quanto que ele gastou sozinho. Então, ele gastou 124 gramas. Então, agora pesando o jogo completo, no total, então, ficou 836 gramas. Então, vejam que um barbante de 1 quilo, vocês conseguem fazer um jogo de 4 peças. Nesse caso, eu usei o barbante, eu mesclei, né, entre o barbante cru e o barbante vermelho, só que vocês podem economizar fazendo de uma cor só, que 1 quilo de barbante vai ser o suficiente para vocês fazer essas 4 peças. Agora, meus amores, a respeito do valor que eu estarei cobrando, para esse joguinho de 4 peças, aqui na minha cidade, eu estarei vendendo em torno de R$ 150. Aí eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço aqui para calcular o valor da minha peça, né? Para dar um valor aí que seja justo, para que eu não saia no prejuízo aí de, às vezes, a gente gastar um pouco mais para produzir uma peça e acabar cobrando um valor menor, e com isso a gente acaba perdendo um pouco, tanto na parte da mão de obra quanto no lucro da nossa peça. Coloquei aqui um pouco mais perto para que vocês possam ver. Eu coloquei esse valor, aí eu vou considerar. Eu gastei R$ 25 no novelo, né? No barbante. Se acaso vocês for fazer com um barbante de uma cor só, então vocês só vão gastar R$ 25. Como eu comprei outro barbante, como eu usei o vermelho e o cru, só que eu gastei bem pouco do cru. E como eu não cheguei a gastar 1 quilo do barbante do vermelho, que eu paguei R$ 25 no novelo de 1 quilo, eu vou considerar que eu gastei apenas R$ 25. Só que eu gastei menos, se for ver, porque eu não cheguei a gastar 1 quilo. Só que aí eu considero R$ 25 de barbante, daí eu coloco o dobro, que seria a minha mão de obra. Daí eu colocaria o dobro, que seria a minha mão de obra. Então, eu coloco aqui o dobro de 25, R$ 50 de mão de obra. Então, nesse caso, só aqui para confecção da minha peça e o meu material, eu cobraria R$ 75. Só que eu também tenho que colocar o meu lucro. Daí eu coloco o dobro também do meu lucro, que seria mais R$ 50 de lucro. Daí ficaria R$ 125. Aí daria para vocês vender em torno de R$ 125 a R$ 130.
Porém, o que acontece? Às vezes o pessoal pede um pouco de desconto na peça. Daí, para que não mexa nesse valor, aqui nem na minha mão de obra e nem no meu lucro, eu coloco um valor aí, uma margem assim, que daria para mim dar um desconto na minha peça. Então, se eu quero receber esse valor aqui de R$ 125, eu posso colocar mais R$ 25, que seria a minha margem de desconto. Esses R$ 25. Então, vamos supor, eu quero receber, então, 125 na minha peça. Só que aí eu cobro ela a 150. Porque se alguém pedir algum desconto, eu desconto até uns R$ 20, a uns R$ 15 mais ou menos, para que não afete aqui e no final eu consiga pegar R$ 125 no jogo completo. Então, eu faço dessa forma o meu cálculo para que eu não saia no prejuízo, né? Porque às vezes, tipo, se eu cobrar R$ 125, só que o pessoal pedir, não tem como fazer um desconto. Então, aqui eu já estaria perdendo um pouco do meu lucro. Então, é mais fácil vocês colocar um valor um pouquinho acima do que vocês querem. E se alguém pedir algum desconto, você poder descontar dessa margem, do que vocês colocar o valor da sua mão de obra, com o custo do material e do seu lucro, e vocês têm que perder um pouco do lucro para poder fazer a peça um pouco mais barato. Então, aí vocês podem fazer dessa forma, cobrar um pouquinho mais, para que se alguém pedir algum desconto, vocês tirar um pouco dessa margem, e não desses 3 itens, que seria a sua mão de obra, o seu lucro, a questão do barbante. Outra coisa que vocês podem estar fazendo é procurando, assim, materiais que sejam mais em conta, mas desde que tenha uma qualidade boa também, porque às vezes a gente paga um pouco mais barato no barbante e às vezes acontece dele soltar tinta, ou na hora que a gente vai confeccionar a peça, ele começa a desfiar, soltar pelinho, essas coisas. E com isso a gente perde na qualidade da nossa peça, né? E como é uma peça artesanal, tem que ter uma qualidade, tem que ser um trabalho bem feito, porque as pessoas veem isso, né? E quem gosta bastante de artesanato, de peças artesanais, sabe que é um trabalho que é todo delicado, que é bem bonito, é bem feito, os pontos não ficam tortos ou não fica embabadado o trabalho. Então tem que ter todo esse cuidado. Mas essas são algumas dicas que eu posso passar para vocês, que vai ajudar bastante aí quando vocês forem produzir as suas peças, e na hora de cobrar, né, saber da onde que tá saindo o valor, entendeu? Mas o valor do trabalho vai variar de cidade para cidade, né? Porque às vezes aqui na minha região eu pago esse valor e na região de vocês pagam outro valor. E às vezes pode ser que seja mais barato ou pode ser que seja um pouco mais caro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, sempre quando vocês produzirem uma peça, sempre anotem quanto que vocês gastou do material, qual foi o tempo mais ou menos que vocês levou para produzir a peça. Tem várias pessoas que explicam uma forma de calcular, só que leva em consideração o tempo da execução da peça. Só que vai depender muito de quanto tempo a pessoa leva para fazer uma peça. Às vezes a pessoa tem mais experiência, ela vai produzir uma peça mais rápido. E às vezes a pessoa não tem tanta experiência, está começando, às vezes só faz uma peça ou outra quando alguém pede, então não tem um parâmetro certo. Então, às vezes pode ser que a sua mão de obra vai ficar um pouco mais cara que o da outra pessoa.
Então, eu não levo em consideração o tempo em relação às horas trabalhadas, né? Porque senão, às vezes, pode ser que a minha hora trabalhada seja mais cara que a da outra pessoa. Então, para mim, não faz sentido calcular dessa forma. Mas aí vocês vão vendo aquilo que fica mais fácil para vocês. Só que é bastante importante que na hora que vocês for fazer uma peça, vocês anotar quanto que vocês gastou do material, para que vocês não saiam no prejuízo. Porque às vezes acontecia comigo de eu fazer uma peça e não saber calcular, e às vezes eu gastava um pouco mais de material e eu não considerei esse valor e às vezes eu acabava saindo no prejuízo. Então é bastante importante anotar tudo que vocês for fazendo, vocês vão anotando essas informações. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas que eu passei para vocês, que possam ajudar a vocês aí na hora de executar as peças e na hora de calcular aí o valor da peça de vocês. Compartilhem com outras pessoas para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.